Existe uma pergunta que muitas pessoas evitam fazer a si mesmas, não porque não saibam a resposta, mas porque a resposta pode doer. É aquela pergunta que aparece de vez em quando, talvez no meio da noite, talvez quando você passa por um lugar que traz lembranças, ou quando escuta uma música antiga. A pergunta é simples, mas poderosa. E se algumas pessoas nunca devessem ter saído da sua vida? Talvez você também tenha alguém assim, alguém que em algum momento do passado era parte da sua rotina, parte das suas conversas, parte dos seus dias, mas que por algum motivo simplesmente deixou de estar lá. E no começo você achou que aquilo era normal. Afinal, a vida muda, as pessoas mudam, os caminhos se separam. Mas existe algo curioso sobre certas conexões humanas. Algumas delas parecem deixar um espaço, um silêncio, como se algo tivesse ficado inacabado. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação estranha de que algumas pessoas passam pela nossa vida, mas nunca vão embora completamente. Ao longo da vida, encontramos muitas pessoas. Algumas aparecem rapidamente, outras permanecem por anos. Mas existem algumas que deixam uma marca diferente. Não necessariamente porque passaram muito tempo conosco, mas porque, de alguma forma, nos ajudaram a nos tornar quem somos hoje. Talvez tenha sido alguém que apareceu em um momento difícil, ou alguém que esteve presente em uma fase importante da sua vida, ou talvez alguém que simplesmente entendia você de uma forma que poucas pessoas entendiam. Essas conexões são raras, e às vezes só percebemos o valor delas depois que elas se afastam. A vida tem uma forma curiosa de separar pessoas. Nem sempre acontece por um grande motivo. Às vezes, acontece por pequenas decisões, pequenas distâncias, pequenos silêncios que vão crescendo ao longo do tempo. Um dia vocês conversavam todos os dias. No outro, as conversas começaram a ficar mais raras. Até que, sem perceber, cada um seguiu seu próprio caminho. E a vida continuou. Novas pessoas apareceram, novas histórias começaram, mas em algum lugar da sua memória, aquela pessoa continuou existindo. Algumas pessoas deixam um tipo especial de ausência. Não é exatamente tristeza, é mais como um espaço silencioso, uma lembrança que aparece de vez em quando. Talvez quando você relembra momentos do passado, talvez quando percebe que aquela pessoa teria entendido exatamente o que você está vivendo agora. E é nesses momentos que surge aquela pergunta silenciosa: e se as coisas tivessem sido diferentes? E se vocês tivessem conversado mais? E se algum mal-entendido tivesse sido resolvido? E se um de vocês tivesse feito apenas um pequeno gesto a mais? Essas perguntas fazem parte da experiência humana, porque toda história tem caminhos que poderiam ter sido diferentes. Vivemos em um mundo onde muitas relações são rápidas, superficiais, passageiras. Mas existem algumas conexões que são diferentes. Elas têm profundidade, elas têm significado. E muitas vezes, elas nos ensinam algo importante sobre nós mesmos. Às vezes, essas pessoas aparecem para nos mostrar uma nova forma de ver a vida. Às vezes, aparecem para nos ajudar a atravessar momentos difíceis. E às vezes, aparecem apenas para nos lembrar de quem somos de verdade. Existe algo que poucas pessoas percebem. Nem toda despedida significa o fim de uma história. Algumas conexões continuam existindo, mesmo quando as pessoas seguem caminhos diferentes. Elas continuam existindo na forma como pensamos, na forma como lembramos, na forma como certas memórias ainda conseguem nos fazer sorrir. E talvez seja exatamente isso que torna algumas relações tão especiais. Elas não desaparecem completamente, elas se transformam. O tempo tem uma maneira curiosa de mostrar o valor das coisas. Aquilo que parecia pequeno, às vezes se revela importante. Aquilo que parecia comum, às vezes se torna uma lembrança preciosa. E às vezes o tempo nos faz perceber algo surpreendente, que algumas pessoas que passaram pela nossa vida nunca realmente foram embora, porque de alguma forma elas continuam fazendo parte da nossa história. Talvez exista alguém que veio à sua mente enquanto você assistia a este vídeo. Talvez uma pessoa que, em algum momento da sua vida, foi muito importante, mas que hoje segue um caminho diferente do seu. E agora eu gostaria de te fazer uma pergunta. Me conta aqui nos comentários. Existe alguém que marcou a sua vida e que você às vezes se pergunta como estaria hoje? Seu comentário pode fazer outra pessoa perceber que ela não é a única que sente isso. E lembre-se, o tempo sempre escreve. A questão é, você vai ler?